Olá pessoal do canal Rocha Sapiens, estamos aí com mais um vídeo da série De Olho no Enem na Vida, com as perguntas: o que foram os quilombos e o que são quilombos? Não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo com os colegas aí, para dar aquela fortalecida no canal. Olá pessoal, bom, a crença da passividade do escravizado no Brasil é um equívoco histórico. E esse equívoco histórico, ele acaba causando, interferindo na autoestima e na identidade da população preta e na população não preta brasileira, como aponta o professor Kabengele Munanga e a professora Nilma Nino Gomes no livro O Negro no Brasil de Hoje. São vários os fatores que contribuem para esse equívoco histórico, para esse erro de pensamento na nossa sociedade. O primeiro deles, a gente pode citar o próprio racismo, que dissemina uma visão negativa sobre a população preta brasileira. Um segundo ponto é o desconhecimento de grande parte da população brasileira e até de intelectuais das formas de resistência da população africana e seus descendentes contra o regime escravagista do Brasil colônia. Um terceiro ponto que a gente pode enumerar é a falta de divulgação de trabalhos de autores pretos sobre o tema. E em quarto lugar, a gente pode citar a falsa ideia da democracia racial, né? O mito da democracia racial. Esses fatores colaboram para que acabe desenvolvendo na sociedade brasileira uma ideia de passividade, de indolência da população preta em relação ao trabalho, em relação a ações do cotidiano. No senso comum, geralmente indica que o quilombo foram refúgios de negros escravizados. Segundo o historiador Clóvis Mouro, essa visão foi desenvolvida a partir do período colonial pela instituição da coroa portuguesa, o Conselho Ultramarino, que os definia assim, de uma maneira superficial e do ponto de vista dos portugueses. Mas se a gente for tratar a partir da antropologia africana, a palavra quilombo com K, ela é de origem banto, né, do povo ovibundo, tá? E significava uma organização de guerreiros que passavam por vários rituais e treinamentos. Eram guerreiros de várias tribos, né, que passavam por esse ritual e faziam parte dessa instituição, né, guerreira, que era como se eles fossem imunes às armas dos inimigos. Isso aconteceu na região central, onde é atualmente a República Democrática do Congo e Angola, no século XVII. No Brasil, simultaneamente, também foram desenvolvidos os quilombos, mas com uma releitura, inspirado nos quilombos africanos, aonde ali acabou se formando grupos de pessoas que queriam uma alternativa àquela vida de tortura e lamentação que o sistema escravocrata oferecia para as pessoas, para os africanos e seus descendentes aqui no Brasil. Em todos os cantos da América em que ocorreu a escravidão africana, existiram quilombos com diferentes definições. Por exemplo, na América Espanhola, cimarrones,
Cuba e Colômbia, palanques. Na Venezuela, cumbas. Na Jamaica e Estados Unidos, marrons. Não sei se a pronúncia está certa, tá, pessoal? Assim, a gente pode entender que a definição do senso comum de quilombo é um refúgio de negros escravizados não dá conta de explicar essa realidade. Os quilombos foram muito mais do que isso. Os quilombos foram, no período escravocrata, né, uma instituição criada por africanos e seus descendentes na América, com o objetivo de proporcionar uma alternativa à escravidão, né, proporcionar a liberdade a todos aqueles que se sentiam oprimidos pelo regime escravocrata. Nesse sentido, nós vamos identificar não só a ocorrência de africanos e seus descendentes, né? Muitos quilombos possuíam uma população nativa indígena, né? E população e membros, alguns membros brancos que não se ajustavam no sistema escravagista vigente naquele período. Os quilombos variavam de tamanho, poderiam ser muito grandes, como o quilombo do Ambrósio, em 1746, que possui uma população de 10 mil pessoas, né? Ainda em Minas Gerais, o Grande Mineiro era um quilombo com mais de 1.000 pessoas em 1759, e o maior de todos, o Quilombo dos Palmares, né? Que era uma espécie de confederação com mais de 10 quilombos, que teve uma população variando entre 20 e 30 mil pessoas, né? Também haviam pequenos quilombos que existiam próximos a vilas, as vilas, vivendo de saques das fazendas e destas vilas, né? Então é muito relativo. Havia vários tipos de quilombos, desde os muito pequenos, entre 5 e 6 pessoas, até quilombos gigantescos com milhares de pessoas, né? Então o quilombo foi uma instituição, né, criada pelos africanos e seus descendentes na América, com esse objetivo de proporcionar dignidade, humanidade e liberdade a partir de elos da sua convivência, né, de fraternidade entre os seus formadores, né, os seus fundadores. Durante todo o período colonial, existiram centenas de quilombos no território brasileiro. Os remanescentes desses quilombos são chamados quilombolas. O que os une é a ancestralidade africana, a luta pela propriedade da terra e o direito à cidadania. Importante destacar que o Estado brasileiro, após a abolição em 1888, negligenciou toda a população preta, deixando ela à margem do sistema capitalista que estava se desenvolvendo. Nesse sentido, então, faz-se urgente oportunizar condições de vida, sobrevivência e dignidade a essa população. Hoje, os quilombos vivem basicamente do artesanato, do turismo, da agricultura familiar e de políticas públicas de combate às desigualdades que se mostram insuficientes para proporcionar a cidadania dessas populações. Então, pessoal, o quilombo hoje, ser quilombola é ser resistência. Resistência ao racismo, resistência às desigualdades sociais no nosso país, que existem até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal. Abraço e até o próximo.